Eu sou um homem que tem tudo, e ao mesmo tempo não tem nada. Minha vida, vista de fora, é o retrato do sucesso. Tenho uma mansão que parece saída de um sonho. Janelas enormes que deixam o pôr do sol pintar as paredes com tons de ouro. Meus carros, mais do que preciso, reluzem na garagem como troféus de uma guerra silenciosa. Cada relógio que carrego no pulso poderia comprar uma vida nova para alguém. Meu nome é citado nas reuniões de empresários mais influentes do país e minha conta bancária cresce mais a cada dia. Mas quando a noite cai, é apenas o silêncio que me faz companhia. Um silêncio pesado, cortado apenas pelo eco dos meus próprios pensamentos. O mundo pode me ver como um multimilionário bem-sucedido, mas, por dentro, eu me sinto um miserável. A culpa tem uma forma peculiar de envenenar tudo o que toca. Eu tinha apenas 19 anos quando cometi o erro que mudaria minha vida para sempre. Helena estava grávida do meu filho, e eu tinha medo. Não do amor que sentia por ela, nem da criança que carregava em seu ventre, mas do futuro. Eu era jovem, ambicioso e acreditava que o mundo esperava por mim. Quando surgiu a oportunidade de estudar no exterior, agarrei-a como se fosse minha última chance de ser alguém. Lembro-me da última vez que vi Helena. Ela estava parada no portão da pequena casa em que morávamos, uma mão sobre a barriga já crescida e os olhos cheios de lágrimas. "Você promete que volta?" ela perguntou, a voz tremendo de emoção e medo. "Eu prometo. Isso é por nós, por nosso filho. Eu volto e vou te dar tudo o que você merece." Respondi. E cumpri a promessa. Ao menos parcialmente. Durante anos enviei dinheiro para Helena, embora não tivesse tempo para responder às cartas. Achava que o dinheiro era o suficiente. Quando terminei o curso e finalmente voltei, estava determinado a assumir meu papel de pai. Eu imaginava meu filho correndo até mim, pequeno e curioso, talvez com os olhos de Helena e a minha determinação. Mas tudo que encontrei foi o vazio. Helena não estava mais lá. Descobri, com uma frieza que ainda me assombra, que ela havia abandonado nosso bebê em um ponto de ônibus logo após o nascimento. Uma vingança cruel, ela dizia nas poucas palavras que deixou na carta que uma vizinha de sua antiga casa me entregou. "Você escolheu sua carreira, agora escolha conviver com as consequências." Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Por mais que eu tenha conquistado tudo que sonhei, o vazio de não saber onde meu filho está me consome. Todas as noites, antes de dormir, penso nele. Onde estará? Será que está saudável? Feliz? Ou será que foi esquecido, como um objeto descartado? Minha cama é grande demais para uma pessoa só. Meu coração também. Não consigo me apegar a ninguém. Relacionamentos passam por mim como fumaça. Mulheres lindas vêm e vão, mas nenhuma delas consegue preencher o abismo que carrego dentro de mim. Eu sempre as afasto antes que cheguem perto demais. Antes que descubram o homem quebrado que se esconde atrás dos ternos caros e da fachada confiante. Minha casa, por mais luxuosa que seja, é fria. Os corredores ecoam os sons dos meus passos solitários, como se zombassem de mim. Meus empregados me respeitam, mas é um respeito vazio, sem afeto. O sucesso financeiro que tanto persegui me trouxe conforto, mas não trouxe paz. Hoje, aos 27 anos, carrego o peso de um passado que não consigo consertar e de um futuro que não sei se mereço. Vivo para trabalhar, para acumular mais coisas que não preciso, como se cada conquista fosse uma tentativa fracassada de preencher o vazio deixado pela ausência do meu filho. E assim sigo, um homem aprisionado em sua própria solidão. Não sou o monstro que Helena pintou, mas também não sou o herói que imaginei ser. Sou apenas um pai que falhou antes mesmo de começar. O que eu não sabia é que aquela tempestade, naquela noite, estava prestes a virar minha vida de cabeça para baixo. A chuva caía pesada, transformando as ruas da cidade em rios cintilantes. Relâmpagos riscavam o céu como se o próprio universo estivesse em tumulto, e o som do trovão ecoava entre os prédios altos. Em meio à tempestade, Arthur Delgado dirigia em direção à sua casa. O motor do carro de luxo era quase imperceptível, abafado pelo rugido da chuva, mas sua mente estava longe dali. Era uma noite como tantas outras, solitária. Ele evitava voltar cedo para casa, mas naquela noite, o mau tempo o obrigou a encerrar o trabalho mais cedo. Arthur odiava o silêncio que o aguardava em sua mansão, mas odiava ainda mais os pensamentos que vinham com ele.
A estrada estreita que levava ao subúrbio estava quase deserta, exceto por algumas sombras apressadas que corriam para escapar da chuva. Arthur diminuía a velocidade, atento ao caminho escorregadio. De repente, ele viu alguém no meio da pista. Uma menina. Ela parecia ter uns 7 anos, parada ali, desafiando o mundo com uma coragem que só as crianças têm ou fingem ter. Estava encharcada, o cabelo grudado no rosto, os braços esticados para os lados como se quisesse parar o carro à força. Arthur pisou no freio com tudo, o coração disparando. Antes que pudesse reagir completamente, uma mulher surgiu correndo do outro lado da estrada. Em um movimento desesperado, ela se jogou para empurrar a menina para fora do caminho. O carro derrapou, deslizando no asfalto molhado, e mesmo com a freada brusca, o para-choque atingiu de leve a mulher, que caiu no chão com um baque surdo. Arthur saltou do carro, ignorando a chuva que encharcava a sua camisa de imediato. Seu coração parecia querer sair pela garganta, enquanto corria em direção às 2 figuras caídas no asfalto. A menina estava ilesa, chorando enquanto se agarrava à mulher no chão. Mamãe? Mamãe, por favor, acorde. A mulher abriu os olhos devagar, o rosto pálido, mas ainda consciente. Arthur ajoelhou-se ao lado dela, sua voz carregada de preocupação. Você está bem? Consegue se mover? Ela piscou algumas vezes, tentando focar nele. Eu estou bem. Foi só o susto. Sua voz era fraca, mas firme. Arthur olhou para a menina, que tremia de frio e medo. Vocês precisam sair da chuva. Venham, eu levo vocês para um lugar seguro. A mulher tentou se levantar, mas cambaleou. Arthur a segurou antes que ela caísse novamente. Não se preocupe. Vou cuidar de vocês. Não precisa. Ela começou a protestar, mas parou ao olhar para a filha. A criança ainda soluçava, e a mulher sabia que não podia arriscar. Tudo bem, ela sussurrou. Arthur as ajudou a entrar no carro, certificando-se de que estavam seguras antes de voltar para o volante. Enquanto dirigia, olhou pelo retrovisor e viu a menina encolhida no banco, os olhos enormes e curiosos observando cada detalhe ao redor. Qual é o seu nome? Ele perguntou, tentando quebrar o gelo. Marina, respondeu a mulher, ainda segurando a filha próxima de si. E esta é a minha filha, Sofia. Arthur assentiu, mas não disse nada. Marina estava visivelmente desconfortável, como se não quisesse revelar mais do que o necessário. Vou levar você ao hospital para ver se está tudo bem com sua perna, ele disse, com a voz suave. Marina, assustada, disse que não precisava. Vou levar vocês para sua casa. Onde você mora? Disse Arthur com um tom de preocupação. Marina hesitou antes de responder. Não temos para onde ir, nossa casa foi consumida por um incêndio na semana passada. Estamos vivendo na rua desde então. O peso das palavras dela atingiu Arthur como um soco. Ele já estava acostumado a ajudar estranhos, doando grandes somas de dinheiro para causas que quase não acompanhava, mas nunca havia lidado diretamente com um sofrimento tão cru. Vou levar vocês para minha casa, vocês podem ficar lá até se recuperarem. E, vou ver como posso te ajudar, disse Arthur com o coração pesado. Quando chegaram à mansão, Marina e Sofia pareciam ainda mais deslocadas. A grandiosidade da propriedade contrastava com as roupas simples e molhadas que usavam. Bem-vindas, Arthur disse, abrindo a porta e acenando para que entrassem. Marina hesitou por um momento antes de dar o primeiro passo. Dentro da casa, Sofia olhou em volta com olhos arregalados, mas não disse nada. Marina, por outro lado, parecia ansiosa, como se quisesse fugir daquele lugar tão opulento. Arthur percebeu a tensão e tentou suavizar o momento. Vou pedir que preparem roupas secas e algo quente para vocês comerem. Fiquem à vontade. Marina assentiu, agradecendo com um sorriso pequeno e tímido. Enquanto Arthur se afastava para organizar as coisas, ele não conseguia tirar os olhos de Sofia. Algo na expressão dela o intrigava, algo que ele não conseguia identificar, mas que fazia seu coração bater mais forte. Arthur retornou à sala com passos firmes, trazendo 2 toalhas,
e roupas secas que tinha pedido aos empregados para preparar. Quando seus olhos pousaram em Marina e Sofia novamente, algo nele se contraiu. Marina estava sentada no sofá com Sofia aninhada em seu colo. Apesar de encantada e visivelmente cansada, ela mantinha o olhar atento e protetor, como se nada no mundo pudesse tocar sua filha enquanto estava ali. Venham, vou levá-las ao quarto onde podem descansar e se trocar, disse Arthur, em voz baixa, quase suave, para não assustar a menina. Ele gesticulou para que o acompanhassem e começou a subir a escadaria larga que serpenteava para o segundo andar. Marina segurou a mão de Sofia e seguiu Arthur com passos hesitantes. Ela mal conseguia acreditar que aquele homem, dono de uma mansão digna de um filme, estava se oferecendo para ajudar. Havia algo nele que a deixava desconfiada, talvez fosse a forma que sua presença imponente contrastava com seu jeito altruísta. Homens como ele, não fazia coisas assim sem querer algo em troca, certo? Ainda assim, a gratidão pela segurança temporária sobrepujava suas dúvidas naquele momento. Chegando à porta de um dos quartos de hóspedes, Arthur abriu e deixou espaço para que elas passassem. Vocês podem ficar aqui esta noite. Há um banheiro privativo ao lado e roupas secas sobre a cama. Se precisarem de algo, é só pedir. Marina entrou com Sofia e deu uma rápida olhada ao redor. O quarto era maior que qualquer lugar onde ela já tivesse morado. Havia uma cama king size, lençóis brancos impecáveis, e uma grande janela com cortinas feitas de seda. A decoração, embora, não era ostentosa, e o calor aconchegante do espaço a envolvente como um abraço inesperado. Obrigada, disse Marina, olhando Arthur diretamente pela primeira vez. Seus olhos brilhavam com algo entre gratidão e incredulidade. Eu não sei como retribuir isso. Arthur manteve o olhar, surpreso pela intensidade da expressão dela. Ela tinha uma beleza discreta, quase crua, mas era mais do que isso que o prendeu por um momento. Havia uma força ali, algo que parecia se recusar a se render, mesmo depois de tudo que havia passado. Não precisa retribuir nada, respondeu ele, desviando os olhos para Sofia, que estava sentada na cama, balançando as pernas com curiosidade. Você só precisa descansar e se recuperar. Enquanto Arthur olhava para Sofia, sentiu um aperto inexplicável no peito. Havia algo de familiar na menina, talvez na forma como os grandes olhos dela refletiam absorver o mundo. Ele abaixou de leve. Sofia, não é? Está tudo bem agora. Aqui vocês estão seguros. Sofia extraiu os olhos para ele, ainda desconfiada, mas balançou a cabeça lentamente. Obrigado, moço, murmurou, com a voz envergonhada. Marina assistiu à interação em silêncio. Era estranho ver um homem como Arthur, claramente poderoso e acostumado a ser servido, abaixando-se para falar com sua filha de igual para igual. Um lampejo de calor percorreu seu peito. Talvez ele não fosse como os outros homens ricos que ela tinha encontrado em sua vida. Homens que só ofereceram ajuda esperando algo em troca. Eu já incomodei você demais, disse Marina, quebrando o momento. Você não precisa fazer tudo isso. Arthur encarou de novo, dessa vez com um olhar mais suave. Eu não penso assim. Às vezes, ajudar alguém é o mínimo que podemos fazer. Ele fez uma pausa, percebendo o quanto a simplicidade daquela frase carregava um peso que ele próprio conhecia bem. E, às vezes, é o que precisamos fazer. Antes que ela pudesse responder, Sofia se aconchegou contra Marina, fechando os olhos. A visão da menina adormecendo tão rapidamente, seguramente no colo da mãe, fez algo dentro de Arthur se agitar de forma inesperada. Vou deixar vocês descansarem, ele disse, movendo-se em direção à porta. Se precisarem de algo, estarei lá embaixo. Marina o firmou o olhar enquanto ele saiu, a porta fechando-se suavemente atrás dele. Por um momento, ficou imóvel, olhando para o espaço vazio onde ele estivesse. Havia algo em Arthur que a deixava confusa, uma combinação de dureza e gentileza, o contraste entre a riqueza que o buscava e o vazio que parecia carregar nos olhos. Do outro lado da porta, Arthur parou no corredor, passando a mão pelo cabelo ainda úmido da chuva. Ele estava acostumado a agir rápido e resolver problemas, mas a presença de Marina e Sofia mexia com algo em seu interior que ele não sabia nomear.
Talvez fosse a força silenciosa de Marina, ou a vulnerabilidade de Sofia, ou a combinação das duas que o fazia querer proteger ambas, mesmo sem conhecê-las direito. Enquanto caminhava de volta para a sala, percebeu que aquela noite estava longe de ser como qualquer outra. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio de sua casa parecia menos pesado. Os dias na mansão de Arthur passaram devagar, mas algo naquele ambiente parecia diferente desde a chegada de Marina e Sofia. Para Arthur, a casa antes silenciosa e fria ganhará um toque de vida que ele não sabia que sentia falta. Ainda assim, havia algo que o inquietava profundamente. Era Sofia. A menina tinha uma energia vibrante, uma curiosidade que parecia iluminar qualquer espaço que ocupava. Mas não era apenas isso. Havia algo em seu jeito de falar, nos pequenos gestos e, principalmente, na maneira como franzia o senho ao se concentrar. Era como olhar para um espelho do passado. Certa manhã, enquanto Arthur observava Sofia brincar no jardim através da janela de seu escritório, uma sensação estranha tomou conta dele. Era mais do que uma simples preocupação, era como se ela fosse parte de algo que ele havia perdido e tentava, desesperadamente, recuperar. Marina apareceu ao lado dele, carregando uma bandeja com café e bolinhos que ela mesma preparara. Ela adora brincar ao ar livre, disse, com um sorriso suave. Arthur virou-se, surpreso com a presença dela. Vocês trouxeram algo que eu não sabia que faltava aqui. Essa casa era tão vazia. Vazia? Marina ergueu uma sobrancelha. Com tudo isso, essa mansão deve ter, o quê? 10 quartos. Talvez 20. Não parece o tipo de lugar vazio. Ele soltou uma risada curta e amarga. Às vezes, a maior riqueza não pode preencher o vazio de um coração. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, encarando-o. Havia uma melancolia nos olhos dele que a tocou profundamente. Eu entendo o que quer dizer, ela respondeu finalmente, desviando o olhar para Sofia. Arthur a observou. Havia algo fascinante em Marina. Apesar das circunstâncias difíceis que enfrentará, ela tinha uma força inabalável. Era como se carregasse o peso do mundo nos ombros, e ainda assim encontrasse motivos para sorrir por causa da filha. Você é uma mulher impressionante, ele disse de repente. Ela piscou, surpresa. Impressionante? Eu sou só uma mãe tentando sobreviver. É mais do que isso. Não sei como você faz, mas o amor que tem por Sofia é evidente em tudo o que faz. E, é raro encontrar alguém com tanta dedicação. Marina corou, sentindo o coração acelerar. Era a primeira vez que alguém dizia algo assim para ela. Sofia é tudo para mim, disse com a voz suave. Ela salvou minha vida de tantas formas que você nem imagina. Arthur inclinou a cabeça, curioso. O que quer dizer com isso? Marina hesitou. Ela sabia que não podia revelar toda a verdade. Não ainda. Ela me deu um propósito, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Quando tudo parecia perdido, ela estava lá, e isso foi suficiente para continuar. Arthur sentiu que havia mais por trás das palavras dela, mas não quis pressioná-la. Ele também sabia como era carregar segredos. Com o passar dos dias, Arthur e Marina começaram a passar mais tempo juntos. Ele aproveitava qualquer oportunidade para estar perto de Sofia, seja lendo para ela antes de dormir ou acompanhando-a no jardim. Cada momento ao lado da menina reforçava a sensação de que algo os conectava de forma inexplicável. Marina, por sua vez, observava Arthur com novos olhos. Ele não era apenas um multimilionário que vivia cercado de luxos. Havia uma bondade genuína em seus gestos, um cuidado que ela não esperava encontrar em alguém com uma vida tão privilegiada. Certa tarde, enquanto Marina lavava pratos na cozinha, Arthur entrou, surpreendendo-a. Você não precisa fazer isso, ele disse, aproximando-se. Eu não gosto de ficar parada, respondeu, sem olhá-lo. E, além disso, quero ajudar de alguma forma. Você já está fazendo tanto por nós. Não vejo dessa forma. Vocês trouxeram algo para minha vida que dinheiro algum poderia comprar. Ela finalmente olhou para ele, confusa. O quê? Companhia.
Sentimento de lar. Você e Sofia trouxeram vida para este lugar, ele admitiu. Marina sentiu o rosto esquentar. Eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Ele sorriu. Deixe-me ajudar com isso. Ele pegou um pano e começou a secar os pratos, provocando um riso surpreso de Marina. Eu nunca imaginei que veria um homem como você fazendo algo tão comum. Talvez seja porque ninguém me conhece de verdade, ele disse, com um tom mais sério. Por quê? Arthur hesitou por um momento antes de responder. Porque eu também tenho meus segredos. E algumas coisas do passado, é melhor deixar enterradas. Marina viu um vislumbre de dor nos olhos dele, e aquilo mexeu com ela mais do que deveria. Ela queria conhecê-lo melhor, mas também sabia que precisava manter distância. Não era certo se permitir sentir algo por um homem tão diferente dela. Mas, mesmo que ambos lutassem contra os próprios sentimentos, havia algo inegável crescendo entre eles. As semanas passaram, e a convivência na mansão de Arthur tornou-se quase natural para Marina e Sofia. Ainda assim, cada um parecia carregar um peso invisível que os mantinha presos às suas próprias batalhas internas. Arthur observava Marina à distância. Sua determinação e a maneira como ela cuidava de Sofia o fascinavam. Não era apenas o amor evidente que ela tinha pela menina, mas também sua força em enfrentar tudo que a vida havia lhe jogado. Ao mesmo tempo, ele sentia algo crescer em relação a Sofia, um carinho inexplicável que beirava a obsessão em protegê-la. Certa tarde, Arthur decidiu levar Sofia para conhecer o lago que havia na propriedade. Ele sabia que Marina ficaria preocupada, mas a menina estava animada demais para dizer não. Você está sempre assim cheio de energia? Ele perguntou, enquanto caminhavam pela trilha. Minha mãe diz que sou igual a ela quando era criança, Sofia respondeu, com um sorriso travesso. Arthur riu. Acho que você é mais parecida comigo do que eu imaginava. A frase escapou antes que ele pudesse pensar, e Sofia o olhou curiosa. Com você? Como assim? Ah, talvez eu fosse assim quando era criança. Não tenho certeza, ele desconversou, mudando o tom para algo mais leve. Enquanto isso, Marina os observava pela janela da cozinha, com o coração apertado. Ver Arthur com Sofia trazia uma mistura de sentimentos. Por um lado, ela não podia ignorar o quanto ele parecia natural ao lado da menina. Por outro, temia que ele acabasse se aproximando demais, descobrisse a verdade e as afastasse para sempre. Ela passou o resto do dia em um estado de inquietação até que, ao cair da noite, os dois voltaram para casa. Arthur carregava Sofia, que dormia profundamente em seus braços. A cena era quase dolorosamente doce para Marina, que não sabia como lidar com as emoções que a invadiam. Ela brincou tanto que apagou no caminho de volta, Arthur disse baixinho, ao vê-la na sala. Marina sorriu, mas havia algo em seu olhar que o fez hesitar. Você não precisava ter se incomodado. Não foi incômodo algum, ele respondeu, colocando Sofia no sofá com cuidado. Na verdade, foi um prazer. Marina ficou em silêncio por um momento antes de murmurar, obrigada. Você parece preocupada, ele comentou, sentando-se no braço do sofá. É só, difícil aceitar tanta gentileza. Arthur inclinou a cabeça, intrigado. Por quê? Por quê? Porque homens como você não costumam se importar com mulheres como eu, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Arthur franziu a testa. E o que isso significa? Marina, você é muito mais do que pensa ser. Ela o olhou, surpresa com a intensidade em sua voz. Você não me conhece de verdade, Arthur. Talvez eu queira conhecer, ele disse, sem pensar. A tensão entre eles era palpável, mas Marina desviou o olhar, se levantando. Eu preciso colocar Sofia na cama. Boa noite, Arthur. Ele a observou sair, sentindo uma frustração crescente. Por mais que quisesse se aproximar dela, algo parecia sempre impedir que ele chegasse mais perto. Os dias seguintes foram marcados por momentos semelhantes. Arthur tentava entender o motivo de sua fixação por Sofia e seu crescente desejo de conhecer mais sobre Marina. Já Marina lutava para esconder a verdade sobre Sofia,
enquanto enfrentava o sentimento de que estava se apaixonando por um homem que parecia inalcançável. Uma noite, enquanto trabalhava em seu escritório, Arthur decidiu investigar mais sobre Marina. Ele sabia que ela escondia algo, e sua mente não o deixava em paz. Usando seus contatos, ele pediu uma investigação discreta sobre a origem de Marina e Sofia. Ao mesmo tempo, Marina, sozinha em seu quarto, observava Sofia dormir. Ela acariciava os cabelos da menina, perdida em pensamentos. "Eu prometi te proteger", ela murmurou baixinho. "E vou cumprir essa promessa, custe o que custar." Naquela mesma noite, Arthur, incapaz de dormir, encontrou Marina na cozinha, fazendo chá. Ela quase derrubou a xícara ao vê-lo. "Desculpe, eu não queria assustá-la", ele disse, erguendo as mãos em um gesto de rendição. "Eu só não esperava encontrar alguém aqui a essa hora", ela respondeu, tentando parecer calma. "Nem eu", ele disse, aproximando-se. "Você parece cansada." "É difícil dormir com tantas coisas na cabeça", ela admitiu, mexendo o chá com a colher. Arthur se recostou na bancada, cruzando os braços. "Posso perguntar o que te preocupa tanto?" Marina hesitou, segurando a xícara com força. "Nada que eu possa resolver facilmente", disse, finalmente. "Talvez eu possa ajudar", ele ofereceu, genuinamente. "Você já ajudou mais do que devia, Arthur." "Não quero abusar de sua generosidade", Marina respondeu, olhando para ele com um sorriso triste. "Não parece ser apenas isso", ele insistiu, o tom de sua voz mais suave. "Às vezes, segredos pesam mais do que podemos suportar sozinhos." Marina engoliu em seco, sentindo as lágrimas queimarem em seus olhos. "E se alguns segredos precisarem ser mantidos, para o bem de todos?" Arthur ficou em silêncio por um momento, sentindo que havia algo muito maior por trás das palavras dela. "Então talvez seja a hora de confiar em alguém, Marina. Ninguém deve carregar o peso do mundo sozinho." Ela desviou o olhar, tentando evitar que ele visse sua vulnerabilidade. "Boa noite", Arthur disse, saindo apressada antes que pudesse ceder à tentação de confiar nele. Arthur ficou parado na cozinha, com o peito apertado. Algo dentro dele dizia que Marina escondia um segredo que poderia mudar tudo, e ele estava determinado a descobrir o que era. O tempo na casa de Arthur seguia em um ritmo inesperado, onde os dias eram preenchidos por momentos singelos que, pouco a pouco, aprofundavam os laços entre ele e Marina. Sofia, com sua alegria contagiante, parecia ser o ponto de união entre os dois, mas havia algo mais, um cuidado mútuo que crescia silenciosamente. Arthur, que até então se considerava incapaz de compartilhar sua vida com alguém, começou a encontrar conforto na presença de Marina. Ela, por sua vez, via além da fachada de homem poderoso e bem-sucedido, percebendo a solidão que ele carregava. Em uma noite particularmente fria, Arthur decidiu preparar algo especial. Não era um grande evento, mas ele insistiu em cozinhar para elas. "Você sabe cozinhar?" Marina perguntou, levantando uma sobrancelha, ao vê-lo entrar na cozinha com a camisa dobrada até os cotovelos. "Bem, eu aprendi a sobreviver quando morei fora do país." "Não garanto que será incrível, mas prometo que é comestível", ele respondeu com um sorriso tímido. Marina riu e o acompanhou, ajudando com pequenos preparativos enquanto Sofia desenhava na mesa próxima. "Você parece diferente aqui", ela disse de repente, sua voz suave. "Diferente como?" "Mais humano", respondeu ela, sem perceber o quanto suas palavras poderiam soar íntimas. "Você tem essa aura de alguém inatingível. Mas aqui, na cozinha, parecendo um homem comum, você parece mais real." Arthur olhou por um momento, surpreso pela franqueza dela. "Eu acho que nunca tive motivos para ser real com ninguém antes." Marina desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. A conexão entre eles era palpável, mas ao mesmo tempo, ela não podia se permitir ir além. Mais tarde, após Sofia ter ido dormir, Arthur e Marina ficaram na sala, o fogo da lareira aquecendo o ambiente. A conversa fluía com uma naturalidade que surpreendia os dois. "Marina", ele disse, quebrando o silêncio confortável, "eu preciso te contar algo. Algo que nem minha família sabe." Ela ficou em alerta,
mas manteve o tom calmo. Você não precisa me contar se não estiver pronto. Eu quero, ele insistiu, seus olhos fixos no fogo. Eu sinto que posso confiar em você. Marina apenas assentiu, sentindo um aperto no peito. Arthur respirou fundo antes de começar. Quando eu era jovem, cometi um erro que me persegue até hoje. Eu era ambicioso, determinado a construir uma vida que valesse a pena. Deixei alguém que eu amava para trás, e ela estava grávida. Marina regalou os olhos, mas permaneceu em silêncio. Eu mandei dinheiro, tentei me redimir à distância. Mas quando voltei, descobri que ela não tinha caráter e abandonou o bebê num ponto de ônibus. Sua voz falhou, e ele apertou as mãos, os nós dos dedos ficando brancos. Desde então, procuro por ele, mas é como se o mundo tivesse engolido meu filho. Eu carrego essa culpa todos os dias. E agora, estou aqui, vivendo em uma casa enorme, cercado por coisas caras, mas tão vazio quanto no dia em que soube que o perdi. Marina sentiu uma onda de emoções que quase a derrubou. Um ponto de ônibus. Ela precisava perguntar, mas as palavras não saíam. Arthur? Ela começou, mas sua voz morreu. Ele olhou para ela, os olhos cansados, mas esperançosos. Eu te contei isso porque sinto que você entende. Que você também guarda algo dentro de você. Marina engoliu em seco. Eu acho que todos temos nossos segredos. Não é fácil confiar em alguém. Não é, ele concordou. Mas, se algum dia você quiser confiar em mim, eu estarei aqui. Naquela noite, enquanto Arthur dormia, Marina não conseguiu fechar os olhos. As palavras dele ecoavam em sua mente, e a culpa a consumia. Ela sabia que precisava de respostas. Com o coração disparado, foi até o escritório de Arthur. A sala era grande, com estantes cheias de livros e uma mesa impecavelmente organizada. Ela começou a procurar em gavetas e pastas, cada movimento aumentando seu pânico. Então, em uma gaveta no fundo, ela encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia uma foto de Arthur quando criança. Ao olhar para a imagem, Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sofia era idêntica a ele. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Não havia dúvidas. As lágrimas caíam enquanto ela segurava a foto contra o peito. O que eu vou fazer? Ela sussurrou para si mesma. Na manhã seguinte, Arthur saiu cedo para a empresa. Marina ficou em casa, tentando manter a compostura, mas seu desespero aumentava a cada minuto. Ela olhou para Sofia brincando no jardim, alheia ao turbilhão que se passava. Eu não posso arriscar, Marina pensou. Ele é um bom homem, mas, e se ele quiser tirá-la de mim? E se ele decidir que ela pertence a ele? Decidida, ela começou a arrumar suas coisas. Pegou apenas o essencial, tentando não chamar atenção. Quando Sofia perguntou por que estavam saindo, Marina respondeu com um sorriso forçado: vamos dar um passeio, querida. Arthur chegou em casa ao entardecer, cansado após um longo dia na empresa. Como de costume, ele esperava encontrar Sofia correndo para recebê-lo, e Marina com seu sorriso tímido, mas acolhedor. Em vez disso, encontrou silêncio. Marina? Sofia, ele chamou, andando pela casa. Tudo parecia intocado, exceto pelo vazio que ecoava nos cômodos. Subiu as escadas rapidamente, indo até o quarto de Marina. O guarda-roupa estava aberto, várias gavetas reviradas. O pânico começou a crescer. Ela havia partido. Arthur sentiu o coração apertar, uma dor que ele não conseguia explicar. Ele se sentou na cama, a cabeça entre as mãos, tentando entender o motivo. Por que ela fugiria? Tudo parecia estar indo tão bem. A ausência de Sofia o atingiu com força. Desde que elas chegaram, ele havia descoberto um tipo de felicidade que jamais imaginou possível. E agora, sem elas, a casa parecia mais fria e vazia do que nunca. Enquanto isso, Marina caminhava pelas ruas com Sofia segurando sua mão pequena. As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto dela.
A menina, percebendo o estado da mãe, perguntou: Mamãe, por que você está chorando? Fiz algo errado? Marina se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãozinhas. Não, meu amor. Você não fez nada de errado. Eu só quero o melhor para nós duas. Sofia inclinou a cabeça, confusa. Mas eu gostava do Arthur. Ele também gosta da gente, né? As palavras de Sofia cortaram como uma faca. Marina não sabia como responder. Será que Arthur realmente gostava delas? Ou era apenas um reflexo da culpa que carregava pelo passado? Sim, ele gosta, ela disse, enxugando as lágrimas rapidamente. Mas às vezes, mesmo gostando, a gente precisa seguir caminhos diferentes. Ela se levantou, tentando manter a firmeza. No fundo, Marina sabia que não tinha um destino. Não tinha para onde ir, mas o medo de perder Sofia para Arthur era maior que qualquer outra coisa. Arthur passou a noite inteira tentando entender o que tinha acontecido. Ele revisou todas as interações que teve com Marina nos últimos dias, procurando por sinais de algo errado. Por que ela fugiu? Ele sussurrou, olhando pela janela do escritório para o jardim onde costumava ver Sofia brincar. Ele se deu conta de uma coisa que evitava admitir: estava completamente apaixonado por Marina. Era uma verdade dolorosa, porque agora, com ela longe, sentia um vazio esmagador. Será que fiz algo para assustá-la? Ou será que ela estava escondendo algo de mim? Ele entrou no escritório e viu em cima da mesa a caixa de madeira onde guardava sua foto de infância. Olhou para a imagem com atenção e, pela primeira vez, pensou em Sofia. Ela se parecia demais com ele, havia algo nela que o fazia sentir um carinho inexplicável. E, por que Marina mexeu na caixa antes de sair? Ele estava confuso. Marina continuou andando pelas ruas, sem destino. Sofia começou a ficar cansada, e ela decidiu parar em um parque para descansar. Está tudo bem, mamãe? Sofia perguntou, deitando a cabeça no colo dela. Sim, querida. Só precisamos de um tempo para pensar, Marina respondeu, tentando soar calma. Mas a cabeça dela era um turbilhão. E se Sofia fosse realmente filha de Arthur? E se ele descobrisse? Será que ele entenderia o quanto ela lutou para dar o melhor para a menina? Ou ele simplesmente usaria seu poder e influência para tirá-la de mim? A cada pensamento, a angústia crescia. Ela sabia que Arthur não era um homem cruel, mas a incerteza do que ele faria a paralisava. No dia seguinte, Arthur tomou uma decisão. Ele não podia simplesmente aceitar que Marina e Sofia desapareceram sem uma explicação. Ele precisava encontrá-las. Contratou um investigador particular e entregou todas as informações que tinha sobre Marina. Eu quero saber onde elas estão. O mais rápido possível. Enquanto isso, ele começou a perceber algo mais profundo. Não era apenas a ausência de Marina e Sofia que o incomodava, era o medo de nunca mais vê-las. Pela primeira vez em anos, ele queria uma família de verdade, e as duas haviam preenchido um espaço que ele nem sabia que existia. Marina sabia que não podia continuar fugindo. Sofia precisava de estabilidade, e a vida nas ruas não era segura. Sentada em um pequeno café, ela pegou um jornal e viu um anúncio discreto. Procura-se, Marina e Sofia. Arthur Delgado deseja notícias. Apenas quero saber que estão bem. Ela sentiu o coração disparar. Ele estava procurando por elas. Não havia ameaça no anúncio, apenas uma preocupação genuína. Será que ela poderia confiar nele? Será que deveria voltar? Mas antes que pudesse decidir, Sofia a puxou pelo braço. Mamãe, estou com fome. Marina sorriu para a filha. Tudo bem, querida. Vamos comer algo. Marina segurou firme a mão de Sofia enquanto caminhavam até o balcão do pequeno café. As moedas que tinha no bolso eram insuficientes para pagar uma refeição decente, mas ela não podia ignorar o olhar faminto da filha. Com licença, disse ela timidamente ao homem atrás do balcão, eu poderia, talvez, comprar apenas um pão e um copo d'água? O homem,
Um senhor de cabelos grisalhos e olhos bondosos, olhou para Marina e Sofia. Ele percebeu a exaustão em seus rostos e a forma como Sofia segurava o braço da mãe, como se buscasse segurança em meio ao caos. Sentem-se ali, ele disse, apontando para uma mesa no canto. Vou trazer algo para vocês. Marina hesitou, mas a fome de Sofia falou mais alto. Obrigada, ela murmurou, levando a filha até a mesa. Enquanto preparava 2 pratos simples, o dono do café puxou o jornal que estava dobrado ao lado do balcão. A foto de Marina e Sofia no anúncio de Arthur saltou aos seus olhos. Ele pegou o telefone e discou o número listado no rodapé. Arthur estava no escritório quando o telefone tocou. Ele quase não atendeu, mas algo fez pegar o aparelho. Senhor Arthur, disse uma voz do outro lado. Acho que encontrei as pessoas que o senhor está procurando. Arthur ficou de pé imediatamente. Onde elas estão? O café ao sol nascente, na rua principal. Elas estão aqui agora. Arthur não pensou 2 vezes. Pegou as chaves do carro e saiu correndo, seu coração batendo forte. Marina, por que você fugiu? O que está acontecendo? Marina viu a porta do café se abrir e seu coração parou ao reconhecer Arthur entrando, seus olhos varrendo o ambiente até encontrá-la. O pânico tomou conta dela. Vamos, Sofia, disse ela rapidamente, pegando a menina no colo. Mamãe, o que foi? Sofia perguntou, assustada com a urgência da mãe. Confie em mim, querida. Marina saiu pela porta lateral, correndo para o parque próximo. Sentia as lágrimas queimarem seus olhos enquanto abraçava Sofia com força contra o peito. Ele vai me tirar ela. Ele vai querer Sofia. Arthur percebeu o movimento de Marina e correu atrás dela. O desespero em seu rosto era visível. Marina, espere, ele gritou. Ela não parou. Seus passos ecoavam pelo caminho de pedra do parque, o som das folhas secas sendo esmagadas sob seus pés. Sofia começou a chorar, confusa e assustada. Por favor, pare de correr. Arthur insistiu, a poucos metros de distância. Finalmente, ele alcançou Marina e segurou seu braço com firmeza, mas sem machucá-la. Me solta, ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina, pelo amor de Deus, me diga o que está acontecendo. Arthur exclamou, a voz carregada de preocupação. Por que você fugiu? O que eu fiz? Marina tentou se soltar, mas a força de Arthur a manteve no lugar. Sentindo o peso do desespero, ela caiu de joelhos, ainda segurando Sofia, que chorava baixinho. Por favor, não tire ela de mim, Marina implorou, suas palavras saindo entre soluços. Arthur se ajoelhou ao lado dela, o coração apertado ao vê-la tão devastada. Marina, do que você está falando? Por que eu tiraria Sofia de você? Marina levantou o olhar para ele, as lágrimas turvando sua visão. Você não entende, 7 anos atrás, eu perdi tudo. Meus pais, meu filho de 2 meses, eles morreram em um acidente de carro. Eu fiquei sozinha no mundo, sem esperança, sem razão para viver. Arthur a escutava em silêncio, cada palavra perfurando seu coração. Eu estava desesperada, decidida a acabar com tudo. Mas então, naquela noite, enquanto caminhava sem rumo, eu vi Sofia. Ela era apenas um bebê, deixada em um ponto de ônibus, chorando sozinha. Eu a peguei nos braços, e naquele momento, ela trouxe luz à minha vida. Ela me salvou. Arthur piscou, atordoado com a revelação. Eu criei Sofia com tudo que eu tinha, mas nunca pude adotá-la oficialmente. Sempre tive medo de que alguém aparecesse e a tirasse de mim. E agora eu acho que você é o pai dela. As palavras de Marina pairaram no ar. Arthur olhou para Sofia, que o encarava com seus grandes olhos curiosos. Ele viu algo ali, algo que não podia ser ignorado. Marina. Ele começou, mas sua voz falhou. Por favor, Arthur, Marina suplicou. Eu sei que ela pode ser sua filha, mas eu não posso perdê-la. Ela é tudo para mim. Arthur ficou imóvel, tentando processar o que havia acabado de ouvir.
Ele olhou para Sofia novamente, e uma memória distante de sua própria infância o atingiu. A semelhança era inegável. Finalmente, ele falou, a voz baixa e hesitante. Eu preciso de um tempo para entender isso, Marina. Eu não quero te machucar, nem a Sofia. Mas eu preciso saber a verdade. Marina sentiu lentamente, as lágrimas ainda escorrendo. Eu só peço que você não nos separe. Eu faria qualquer coisa para protegê-la. Arthur colocou a mão no ombro dela, tentando transmitir alguma segurança. Eu prometo que não vou tirar Sofia de você. Mas precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Enquanto Marina o encarava, seus olhos ainda brilhando com medo, Arthur soube que sua vida nunca mais seria a mesma. A possibilidade de Sofia ser sua filha não era apenas uma questão de biologia, era uma segunda chance que ele jamais imaginou ter. Arthur dirigia em silêncio, o rosto sério enquanto mantinha os olhos fixos na estrada. Ao lado dele, Marina segurava Sofia no colo, sentindo o peso do silêncio. Sofia, inocente atenção, brincava distraidamente com uma mecha do cabelo da mãe. Chegando à mansão, Arthur abriu a porta para as duas, um gesto pequeno, mas que fazia o coração de Marina acelerar. Ele a guiou até a sala de estar, onde o fogo na lareira iluminava o ambiente com uma luz suave e acolhedora. Fiquem à vontade, ele disse, com a voz gentil, mas contida. Vocês estão seguras aqui. Marina assentiu, ainda insegura. Ela sabia que Arthur precisava de respostas, e temia o que o futuro reservava. Os dias que se seguiram foram preenchidos com um misto de esperança e medo. Arthur não perdeu tempo em organizar o teste de DNA, mas a espera pelos resultados parecia interminável. Marina fazia de tudo para cuidar de Sofia e, ao mesmo tempo, evitava cruzar olhares com Arthur. Ele, por sua vez, a observava em silêncio, intrigado pela mistura de força e vulnerabilidade que ela exalava. Em uma noite, enquanto Sofia dormia, Arthur encontrou Marina na cozinha, lavando pratos. Tem empregados para fazer isso, ele disse suavemente. Eu não consigo ficar sem fazer nada, ela respondeu, sem olhar para ele. Arthur deu um passo à frente. Marina, eu só quero que você saiba, independentemente do que o teste mostrar, Sofia é a sua filha. Eu vejo isso no jeito como ela olha para você. Você é tudo para ela. Marina mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. Obrigada por dizer isso. O dia do resultado chegou. Arthur abriu o envelope com mãos trêmulas, enquanto Marina, sentada ao lado dele, sentia o coração quase sair do peito. Sofia brincava no tapete, alheia à tensão no ar. Arthur leu o documento uma vez. Depois outra. De repente, ele se levantou, segurando o papel no ar. Ela é minha filha, ele gritou, a voz transbordando de emoção. Marina começou a chorar, soluçando de forma descontrolada. Arthur, por favor. Ela implorou, caindo de joelhos. Deixe-me ficar. Eu não sou nada, mas deixe-me ser a babá dela, ou trabalhar na casa, qualquer coisa, só para estar perto dela. Arthur abaixou-se até ficar na altura dela, pegando seu rosto em suas mãos. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de determinação. Marina, ele começou, a voz firme, mas carregada de ternura. Você não entende? Eu não quero que você seja babá ou empregada. Eu quero que você seja a mãe de Sofia. Quero que ela tenha uma mãe e um pai. Mas, acima de tudo, eu quero que você seja minha esposa. Os olhos de Marina se arregalaram, a incredulidade estampada em seu rosto. O quê? Arthur sorriu, enxugando uma lágrima que descia pela bochecha dela. Eu estou apaixonado por você, Marina. Cada dia que passei te observando, vendo o amor que você tem por Sofia, vendo sua força. Eu me apaixonei. Você me deu algo que eu nunca pensei que teria, uma segunda chance. Então, eu pergunto, você aceita ser a esposa do pai da sua filha? Marina piscou, as lágrimas ainda escorrendo. Você me ama? Mais do que eu achei que fosse capaz de amar alguém, ele respondeu, a voz firme. Ela sorriu, o rosto iluminado por uma alegria que há muito não sentia.
É claro que eu aceito. Eu amo você, Arthur. Desde o momento em que te conheci, mesmo quando o medo dizia para eu fugir. Arthur não esperou mais. Ele a puxou para perto, seus lábios se encontrando em um beijo longo e apaixonado. A tensão e o medo dos últimos dias desapareceram, substituídos por uma onda avassaladora de amor e esperança. Mais tarde, naquela noite, os dois chamaram Sofia para a sala. Ela os encarou curiosa, com a boneca em mãos. Sofia, Arthur começou, ajoelhando-se para ficar na altura dela, eu tenho algo muito importante para te contar. Sim, papai. Sofia disse sem hesitar, fazendo Arthur rir surpreso. Como você sabia? Ele perguntou, emocionado. Porque você cuida de mim como um papai. E você me ama, né? Arthur abraçou com força, as lágrimas finalmente caindo. Eu te amo muito, minha filha. Marina juntou-se ao abraço, beijando o topo da cabeça de Sofia. Nós somos uma família agora, ela disse suavemente. Família, Sofia repetiu, sorrindo. Os dias que se seguiram foram de pura alegria. A mansão, antes um lugar frio e vazio, agora transbordava de risos e amor. Arthur e Marina se casaram em uma cerimônia íntima, com Sofia segurando as alianças. Naquela noite, enquanto o sol se punha e eles assistiam Sofia brincar no jardim, Arthur puxou Marina para perto. Eu nunca pensei que seria tão feliz, ele disse, beijando sua testa. Nem eu, ela respondeu, entrelaçando os dedos nos dele. Juntos, eles prometeram nunca deixar o passado assombrá-los novamente. Afinal, tinham encontrado não apenas a redenção, mas também um amor que superava todas as barreiras.